Eu cumprimento a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Nós temos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical desse trimestre abençoado aqui, de jovens e adultos juntos, conectados, que tem como título essa revista Os Princípios Divinos em Tempo de Crise, Os tempos de crise que nós estamos vivendo. Já faz muito tempo que a gente vem vivendo esses dias difíceis que o apóstolo Paulo previu na palavra. Dias difíceis e trabalhosos. Já faz um bom tempo que a gente vem vivendo esses dias. Aliás, desde que Jesus Cristo nasceu, que fez a obra de Deus aqui na terra, e em seguida deixou para os apóstolos fazerem, a igreja do Senhor Jesus Cristo sempre enfrentou dias difíceis e trabalhosos. Mas não só a igreja do Senhor Jesus Cristo, como também toda a sociedade humana também vem enfrentando dias difíceis e trabalhosos há muito tempo, que as áreas principais da vida, como a área de segurança, a área de educação, a área de saúde pública, vem enfrentando dificuldade. E a cédula amada sociedade, que é a família, há muito tempo também que vem enfrentando dias difíceis e trabalhosos. E toda a dificuldade que a sociedade, a igreja do Senhor Jesus Cristo vem enfrentando, todos esses obstáculos, essas lutas, essas barreiras, tudo provém das forças espirituais da maldade que estão localizadas nas regiões celestiais. Ou seja, é uma luta espiritual, como disse a palavra de Deus. Não é uma luta contra a carne e o sangue. As armas para se combater essas lutas, essas dificuldades, não são armas visíveis, como arma branca ou arma de fogo, ou cacetete, lanças, espadas, esse tipo de coisa, e nem muito menos luta bruta, como artes marciais e etc. As armas são espirituais, aquelas armas que estão na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6, as armaduras de Deus são as armas espirituais para se combater, essas dificuldades causadas pelas forças espirituais da maldade, Satanás e seus demônios. A lição de número 11, que nós vamos estudar exatamente no dia 13 de setembro deste ano de 2020. Esse dia 13 de setembro é Dia Nacional de Missões, É o Dia Nacional de Missões, dia 13 de setembro. Tem como título a lição de número 11, Esdras vai a Jerusalém ensinar a palavra de Deus. O ensino da palavra de Deus. O ensino da palavra de Deus é a segunda ordem comissionada por Jesus Cristo. Ele deu duas ordens, não foi dois pedidos, foi duas ordens, ordenância. A primeira ordenança de Jesus Cristo, a primeira ordem, é ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Marcos capítulo 16, versículo 15 em diante. A terceira ordenança está em Mateus 28, 18, que é ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as e ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado, disse o Senhor Jesus. Então, a ordem de ensinar a palavra de Deus, os ensinos da palavra de Deus que nós temos na igreja, nos cultos de oração e ensino, culto de doutrina, chama-se também oração e doutrina. Doutrina é ensino da palavra de Deus.
E tem também a escola bíblica dominical, aonde também é um estudo da palavra de Deus sistemático. Tem também os cursos teológicos, cursos básico, curso médio e curso superior de teologia, aonde nós temos a oportunidade de estudar a palavra de Deus. Nós temos hoje bíblias de estudo, várias bíblias de estudo, aonde além da leitura, né, básica da palavra de Deus, nós temos estudo ali no rodapé da Bíblia, interpretação do que quer dizer, livro por livro. Nós temos livros, né, publicados pela Casa Publicadora da Assembleia de Deus do Brasil, CPAD, livros muito importantes e úteis para nós podermos entender e compreender a palavra de Deus. Então, o estudo da palavra de Deus é uma ordem. Então, se você não gosta de estudar, você não gosta, você não curte os cultos de ensino, escola dominical, cursos teológicos, você está em desobediência, ou seja, em pecado, porque Jesus ordenou que seja ensinado. Também se você que é um pastor, que Deus colocou um rebanho nas tuas mãos para pastorear, se você também não ama o ensino, se você não tem na sua igreja esses cultos de ensino, se você não estuda a palavra, se você não abre a Bíblia e ensina o teu rebanho, a tua igreja, então você também está em desobediência à palavra de Deus. Então é isso que tem que se fazer. A igreja tem que ter o ensino da palavra, o rebanho tem que ser ensinado. Textuário dessa lição de número 11 diz o seguinte: Hebreus capítulo 6, versículo 5, parte A. E provaram a boa palavra de Deus. Provaram a palavra de Deus, que também a Bíblia chama de lei. Ela mesmo diz que ela é doce mais do que o mel. É mais doce do que o mel. Ela é muito boa, ela é agradável, ela é gostosa, ela alimenta a alma, ela fortalece, né? Ela é apta para ensinar, ela é toda inspirada por Deus, é maravilhoso. Numa biblioteca, até mesmo os cientistas, os filósofos, já entenderam que uma biblioteca que não tiver no meio daquela quantidade de livros, a Bíblia Sagrada, ela está incompleta. Porque a Bíblia Sagrada, diferentemente dos outros livros, ela não é vencida, não é ultrapassada. A Bíblia Sagrada não precisa passar por um processo de atualização. A Bíblia Sagrada, ela é um livro que fala do passado, do presente e do futuro. A Bíblia Sagrada, ela é maravilhosa. Todos os outros livros, quando você vai estudar, você estuda, você lê, se você lê e estudar uma, duas vezes, três vezes, você consegue decorar na sua mente os pontos principais e você não precisa mais ler aquele livro, porque você consegue decorar. Quando você vai ler, você vai ver que está a mesma coisa. A Bíblia Sagrada é diferente. A Bíblia Sagrada, mesmo aqueles textos bem conhecidos, como o áureo da Bíblia, que é João 13,16, quando você vai ler, você vai ver que é como se você estivesse lendo pela primeira vez. Você vai ver que sempre naquele texto, apesar de ser bem conhecido, né, mas sempre ele vai ter uma palavra. Ali numa vírgula, numa pequena passagem ali, vai ter uma palavra, algo novo de Deus que vai falar com você. A Bíblia, então, é o livro diferente de todos os outros livros. Por quê? Porque o autor da Bíblia é Deus. O autor da palavra é Deus. O assunto principal da Bíblia, porque todo livro tem um assunto. O escritor tem ali o autor do livro,
né? E ele fala sempre de um assunto. Tem um assunto temático principal. O assunto principal da Bíblia é Jesus Cristo. De Gênesis a Apocalipse, esses 66 livros da Bíblia, todos eles mencionam e falam do tema principal, central da Bíblia, que é Jesus Cristo. E a Bíblia tem um intérprete, ela é o único livro que tem um intérprete, que é o Espírito Santo de Deus. Por isso que a Bíblia é um livro diferente de todos os outros livros. Então, olha, o escritor aos Hebreus, esse escritor não se sabe quem é. Não se sabe quem escreveu a carta aos Hebreus. É o autor desconhecido. É uma carta tão fantástica, tão diferente, não tem nenhuma outra carta. Nem o apóstolo Paulo conseguiu escrever uma carta tão fantástica e profunda que nem esse escritor aos Hebreus. Essa carta foi direcionada para os Hebreus. E esse capítulo 6, versículo 5, parte A, diz: e provaram a boa palavra de Deus. Então, só nós, os crentes, que já provamos essa palavra, se hoje nós somos salvos, se hoje nós temos fé, é porque essa palavra de Deus, esse livro santo chamado Bíblia, um dia nós lemos, ou nós ouvimos alguém ler, ou nós ouvimos alguém ler um texto e pregar a mensagem, ensinar com base na Bíblia Sagrada. É por isso que gerou fé salvífica no nosso coração e nós tomamos a decisão de ser crente. A fé que nós temos, que opera milagre, o maior milagre, inclusive, que é a salvação, veio por intermédio de ouvir e ouvir da palavra de Deus. Verdade prática. A palavra de Deus é semelhante a uma afiada espada e poderosa e penetrante. A palavra de Deus é assim, ela é comparada com uma espada afiada. A espada tem 2 gumes, a espada não é que nem um facão que corta só para frente. A espada corta para frente e não precisa dobrar ela para cortar para trás, não. Você leva ela para frente e traz ela para trás. Então, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela corta tanto para o plenário, fala tanto para os irmãos que estão sentados no plenário da igreja, como fala para os que estão no púlpito e inclusive para o pregador que está pregando a palavra. Ela é uma espada, comparada com uma espada afiada de 2 gumes. E ela é poderosa. O apóstolo Paulo deixou bem claro. O Evangelho, o que é o Evangelho? O Evangelho é a pregação da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. É poderosa para salvar aqueles que crêem nela, na palavra. É um livro diferente. E ela penetra até a divisão dos ossos. Ela penetra, ela vai fundo lá no coração do ser humano. E ela fala, ela fica ali falando. Quando você ouve a palavra de Deus, quando você lê a Bíblia, ou você ouve alguém lendo e pregando, você não fica mais a mesma pessoa. Você muda, a Bíblia Sagrada, ela faz com que você tome uma decisão de sair de cima do muro. Ou você, quando ouve a leitura da Bíblia, a explanação, a mensagem pregada pelo pregador, baseada na Bíblia, porque a mensagem é a explanação, é o pregador usando a Bíblia e explicando ela para você. Quando você ouve, ou você toma a decisão de aceitar Jesus, se aproximar de Deus, ou você se afasta de uma vez de Deus. Você toma uma decisão, porque a Bíblia, ela como um microscópio, como um exame, um aparelho de examinar, ela vai examinar como é que está a sua vida espiritual diante de Deus. Como é que você está espiritualmente diante de Deus. Ela vai mostrar, ela vai falar. O pregador inspirado pelo Espírito Santo, com base na Bíblia Sagrada, Deus vai usar ele para falar com você e vai dizer
como é a sua vida desde lá do começo, tudo que aconteceu, você vai ficar abismado de ver. Você vai ficar imaginando, será que alguém falou a minha vida para esse pregador? Para ele não, mas para o Espírito Santo de Deus, né? O Espírito Santo de Deus revelou para ele, a palavra inspirada revelou para ele. Deus está usando o pregador, o professor, o mestre que está ensinando, ele é simplesmente a boca de Deus falando, é Deus usando a boca dele. Por isso que Deus fala na boca dele, coloca a palavra na boca dele, que só Deus e você sabe o que está acontecendo. Então é um mistério. O pregador da palavra de Deus é diferente do político quando está no seu discurso, de qualquer um outro teólogo, filósofo, professor, mestre em oratória quando está discursando. É muito diferente. Porque o político, qualquer outra pessoa natural, professor, mestre, filósofo, teólogo, quando está discursando, são palavras humanas, são palavras naturais dele mesmo e provoca emoção na pessoa. Mas o pregador da palavra de Deus, com base na Bíblia, ele provoca unção, libertação, transformação na vida dos que ouvem. Por isso que a Bíblia Sagrada diz, bem-aventurados que lê, bem-aventurados os que ouvem, e mais bem-aventurado aqueles que praticam, obedecem, colocam em prática a palavra de Deus. Nessa lição nós vamos ver o quanto é importante, o quanto é maravilhoso, o quanto é glorioso, o quanto traz um benefício eficaz para nós ler a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus. Veja bem o que diz a introdução dessa lição de número 11. Esdras vai a Jerusalém ensinar a palavra de Deus. O grande valor do ensino da palavra de Deus é o assunto desta lição. Veremos como o governo da Pérsia enviou Esdras a Jerusalém a fim de verificar se a vida eclesiástica dos judeus estava conforme a lei de Deus. Vocês sabem que a Bíblia diz que toda autoridade é constituída por Deus. Se está ali no poder, exercendo aquele cargo, aquela função, é porque Deus o permitiu. E toda autoridade era para ter ciência e conhecimento de que ele está ali, não diretamente colocado pelos eleitores. Que alguém diz, eu estou aqui porque sei quantos mil eleitores votaram em mim e eu estou aqui. Aqueles eleitores foram impulsionados por Deus para votar naquela pessoa, naquele vereador, naquele prefeito, naquele deputado estadual, naquele governador, naquele deputado federal, senador, naquele presidente da república. Eles estão ali todos. Toda a autoridade, não só política, mas a autoridade militar, a autoridade eclesiástica, que são os pastores, padres, líderes das religiões, todos são colocados por Deus para exercer aquela função. Então eles têm que entender, eu estou aqui porque Deus me colocou, porque se Deus não quiser que a pessoa esteja ali, ele não estará. O que foi que o Tancredo Neves falou? Ele falou que se ele tivesse não sei quantos votos, naquele tempo era eleito pelo colégio militar, era eleito o presidente ali, né, no tempo ainda da ditadura. Aí o Tancredo Neves ainda foi eleito no tempo da ditadura. Ele disse que se ele tivesse tantos votos lá no colégio militar, nem Deus tiraria dele a oportunidade de ser presidente da república, de sentar ali no trono do presidente da república. Nem Deus tiraria dele essa oportunidade. Ele foi eleito realmente pelo colégio militar com votos acima do que ele previa. Mas na véspera do dia dele tomar posse, o jornalista da Rede Globo disse, lamento informar que nesta hora, à 00:06,
o senhor presidente da República, Tancredo de Almeida Neves, acaba de morrer. E no lugar dele assumiu o José Sarney como vice. Ele ganhou, mas não assumiu, porque desafiou Deus. E então fica bem claro com isso, que as autoridades que assumiram esse poder, tanto da esquerda como da direita, e os que estão no poder, estão porque Deus as colocou. O diabo não coloca nenhuma autoridade para assumir nada. Esse negócio de dizer que o fulano ali é do diabo, o ciclano daqui é de Deus, o diabo não coloca nenhuma autoridade. Quem coloca as autoridades, segundo a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, é Deus. Por isso você vê a importância de você ler a Bíblia, estudar a Bíblia, ir nos cultos da escola dominical, nos cultos de ensino, para você não ser ignorante. O que é ignorante? É falar coisa que você não conhece. Muitas pessoas, inclusive muitos crentes, falam muita bobagem por falta de conhecimento da palavra de Deus. O próprio Jesus Cristo falou: o meu povo erra, vacila, comete erro, se corrompe e se destrói, porque lhe falta conhecimento. A falta de conhecimento da palavra leva o povo a se destruir, a ter grandes prejuízos em todas as esferas e áreas da vida. Então, primeira parte da lição: Artaxerxes envia Esdras. Aqui nós vemos uma autoridade enviando Esdras para ver se o povo judeu estava realmente vivendo de acordo com a palavra de Deus. Isso é muito importante. Os judeus, sob o domínio dos persas, quando o reino da Pérsia derrotou a Babilônia, os judeus que viviam naquele lugar passaram automaticamente ao domínio do governo persa. Os judeus puderam logo constatar que os persas eram mais brandos do que os babilônicos. Esdras é enviado a Jerusalém para ensinar a palavra de Deus. No seu canto com Esdras, escriba e sacerdote, Esdras era escriba e sacerdote, o rei ficou impressionado com o elevado grau de conhecimento que Esdras possuía da lei de Deus de Israel, da lei do Deus de Israel, e quis, junto com seus 7 conselheiros, enviá-lo a Jerusalém, a fim de inquirir acerca da situação espiritual dos residentes ali. Esdras 7,14. Você vê bem, eu já trabalhei na saúde indígena por uns 4 anos. Só lá em Tucuruí, no Pará, e mais uns 4 anos aqui no estado do Paraná, na saúde indígena. Então eu sei que há uma preocupação por intermédio da FUNAI, Fundação Nacional do Índio, de que os índios, eles conheçam a língua portuguesa, eles falem a língua portuguesa, mas que eles não esqueçam as suas origens e que sempre eles sejam ensinados, principalmente os índios que estão nascendo ainda ali, né? Os querumim ali que estão nascendo, que eles sejam ensinados na sua língua nativa, natural, indígena. Cada tribo tem sua língua indígena, natural. Eles têm que ser ensinados na sua língua. Então os índios falam a língua deles quando estão conversando um com o outro, e falam a língua do branco, a língua portuguesa, quando estão conversando com nós, os portugueses, os brancos brasileiros. E assim falam a língua também da nação onde eles são, mas tem que manter a língua deles. Então você vê aqui uma preocupação do rei da Pérsia de mandar Esdras para ensinar os judeus
a Bíblia Sagrada, a lei de Deus. Então nós, os crentes, nós falamos a linguagem humana, a linguagem natural, né, do povo que não é crente ainda, cristão, evangélico. Nós falamos e entendemos a linguagem, mas nós temos que manter a nossa linguagem espiritual do céu, que é uma linguagem diferente, é uma linguagem de fé. A linguagem dos crentes, dos cristãos, baseado na Bíblia, ela não pode ser uma linguagem negativa, uma linguagem de derrota, uma linguagem de desânimo, uma linguagem de incredulidade, uma linguagem de pessimismo. Não, ela tem que ser uma linguagem positiva, uma linguagem de ânimo, de fé, de esperança, uma linguagem que venha incentivar e animar as pessoas, não levar elas mais para baixo. Uma linguagem de fé, uma linguagem do céu, uma linguagem que realmente, a linguagem de Jesus Cristo, ele como Filho de Deus, 100% Deus, mas também 100% homem, era uma linguagem tão diferente da linguagem dos homens da terra, que os guardas que foram prender ele voltaram sem ele. Quando as autoridades judeus que mandaram prender perguntaram por que não trouxeram preso, a resposta dos guardas foi: nós nunca vimos nesse planeta Terra alguém falar com tanta autoridade como aquele homem. Por quê? Porque era o Filho de Deus e tinha como base no seu discurso, na sua pregação, a palavra de Deus. A importante carta que o rei enviou com Esdras, o rei enviou com Esdras uma carta escrita em aramaico, que está registrada, Esdras capítulo 7, versículo 12 até o 26. Através desta carta, o rei decretou, foi um decreto, a qualquer judeu que assim desejasse, poderia acompanhar Esdras a Jerusalém. Qualquer judeu que quisesse ir para Jerusalém, morar em Jerusalém, a capital dos judeus, poderiam ir. Você vê aí Deus usando as autoridades para dar plena liberdade para o seu povo viver juntos, unidos, expressar sua fé, adorar a Ele, a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Isso aí, quando o povo de Deus está em obediência a Deus, em santidade a Deus, Deus luta pelo seu povo. Deus usa as autoridades para abrandar, né, as leis, para abrir o caminho, as oportunidades, para colocar fardos leves sobre o seu povo, para não vir subjugar o seu povo, né, com proibições. Você vê que tudo que está acontecendo hoje, essa pandemia, e a igreja sendo impedida disso, daquilo, daquele outro. Se a igreja orar, clamar ao Senhor, porque a palavra de Deus diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. 2 Crônica, capítulo 7, versículo 14 em diante. Se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu vou ouvir o meu povo do céu, vou sarar a sua terra, perdoar os seus pecados. E vou resolver todos os problemas. Meus ouvidos estarão inclinados para ouvir eles, minha mão estendida. Tudo será resolvido. Os que fossem a Jerusalém poderiam levar consigo ouro e prata, voluntariamente, dados pelo rei e seus conselheiros, ou dados como ofertas voluntárias do povo. Os vasos sagrados que ainda estavam na Babilônia seriam restituídos. Qualquer despesa seria paga pelo tesouro do rei. Não seriam impostos aos servidores do templo direitos
tributos, rendas. Esdras poderia nomear regentes e juízes para que a vida eclesiásticas viesse a funcionar conforme o rei, conforme a lei de Deus. Esdras louvou a Deus que tinha inspirado o rei a fazer tudo isto, entendendo-lhe a beneficência perante o rei. Louvado seja o nome do Senhor. Então você vê aqui que quando Deus, ele ordena aos seus servos que façam a sua obra, principalmente aos líderes, aos pastores, líderes do departamento, às autoridades eclesiásticas, que façam a sua obra, nós não podemos, como servos de Deus, líderes do povo de Deus, ficar com medo, temerosos, que nem Moisés ficou dizendo: eu não sei falar, quem sou eu? Porque todas as dificuldades, barreiras que nós vemos, os obstáculos que nós, como seres humanos, líder da obra de Deus, vê diante de nós, Deus vai plainar tudo, vai deixar os montes e altos montes como planície. Tudo vai ficar plano. Deus vai usar as autoridades, Deus vai prover o material, Deus vai prover a mão de obra, Deus vai tirar os inimigos da frente, a dificuldade toda, e a obra de Deus será feita. Então somente Deus quer que pessoas que nem Isaías se disponham nesses últimos dias e digam: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. O resto fica com Deus. Aleluia. Então somente Jesus Cristo quer que alguém tire a pedra da porta do sepulcro do Lázaro, para que ele possa chamar Lázaro, sai para fora. Então somente Jesus Cristo quer que alguém encha as 6 talhas de água, para que ele transforme a água em vinho. Então somente Jesus Cristo quer que alguém estenda a sua mão mirrada, para ele ordenar que aquela mão fique direita. Então somente Jesus Cristo quer que alguém que esteja paralítico por 38 anos ou mais, com problema sério, diga para Jesus: eu quero ficar são, para que Jesus Cristo faça o milagre e mande que ele levante e ande com a sua cama e vá para casa. Então somente Jesus Cristo quer que alguém pegue aquele paralítico numa maca e enfrente todas as dificuldades ao ponto de subir no telhado e descer o paralítico na maca nos pés dele, para que ele perdoe o pecado do paralítico e mande ele andar. Então somente Jesus Cristo quer ver uma atitude sua, meu irmão e minha irmã, de fé. Um movimento seu de fé, para que ele possa resolver o seu problema. Então somente Jesus Cristo quer que você que está enfermo, há tantos anos, que nem aquela mulher, 12 anos de enferma com hemorragia, saia da sua casa, mas não saia incrédula, saia crente, acreditando que se tão somente tocar com as suas vestes nas zonas do vestido de Jesus Cristo, vai ser curada. Então somente Jesus Cristo quer que você, que esteja na sua casa com a sua filha morta ou doente, não importa do que seja, você vá até ele e diga a Jesus Cristo: vá até a minha casa curar minha filha, que ele vai. Louvado seja o nome do Senhor. Para que Jesus opere em nossas vidas, depende da nossa atitude de fé diante dele. Segunda parte da lição. Esdras ensina a palavra ao povo. Esdras da Babilônia e vai a Jerusalém. Esdras sai da Babilônia por ordem do rei da Pérsia e vai a Jerusalém, conforme a ordem do rei Artaxerxes. Esdras viajou para Jerusalém acompanhado de um grupo de judeus. Alguns eminentes líderes do povo, recusando a escolta militar oferecida pelo rei para garantir-lhe a segurança durante a viagem. Esdras e seus companheiros
preferiram confiar na segurança de Deus. O rei queria mandar uma escolta militar, mas Esdras lembrou que na palavra de Deus está escrito que se Deus não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Então, ele preferiu confiar na guarda de Deus, na proteção de Deus. Não é que a gente vai dispensar a segurança do governo, feita pela Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal, Polícia Federal. Isso é muito importante. É muito importante se nós tivermos condição de fazer a nossa casa com muros e muralhas, cerca elétrica, câmara de segurança, todinho ali, se nós tivermos condição de pagar a guarda armada para ficar na porta da casa, nada disso é pecado e não tem problema nenhum. O problema é se nós, agora com todo esse aparato de segurança, dormir em berços prendes confiando nisso. Aí nós seremos malditos, porque maldito o homem que confia no outro e faz do seu braço a sua força. Mas os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Então, nós temos que confiar em Deus, Tanto é que nós, quando estamos doentes, temos que ir no médico, procurar, fazer o exame, ver como é que está. Mas se ele disser para nós que nós não tem mais jeito, a doença está em estado avançado, estado terminal, nós vamos morrer fisicamente, nós temos que confiar em Deus. Não podemos nos desesperar pela palavra do médico, porque ele é médico só. Mas o nosso Deus é médico dos médicos. E a última palavra é dele, porque nós somos dele. E aí chegou na hora, quando ficou impossível para a medicina, para o homem da terra, chegou a hora de nós confiar em Deus. Porque o que se torna impossível para nós aqui na terra, é possível para ele. E tudo é possível para aquele que crê. O encontro de Esdras com Neemias. Quando Esdras chegou a Jerusalém, encontrou Neemias, o qual vinha sendo líder espiritual dos judeus em Judá. Posto a par da situação, Neemias uniu-se a Esdras na tarefa para o qual este havia sido enviado. Esdras ensina a palavra ao povo. Na festa dos tabernáculos, no dia 1º do mês 7º, houve santa convocação. O povo se ajuntou como um só homem diante da porta das águas. Neemias 8:1. E Esdras trouxe o livro da lei. A lei de Deus foi lida ao povo desde a alva, ou seja, desde o amanhecer até o meio-dia. Havia sido construído um púlpito de madeira para aquele fim, e em pé, ao lado de Esdras, havia um grupo de 13 auxiliares, Neemias 8:4. Ainda cooperava um grupo de levitas, e o objetivo era fazer todo o povo entender o que estava sendo lido no livro da lei de Deus, Neemias 8:8. Veja bem, a palavra de Deus é tão poderosa. Esse livro sagrado chamado Bíblia é tão poderosa que, na sua maioria, nem precisa interpretação. Alguém fazer uma explicação. Ela mesmo, em si mesmo, ela já fala de maneira poderosa ao coração daquele que lê, daquele que ouve a leitura. Porque o povo estava ali para ouvir Esdras, tão somente ler a lei de Deus, ou seja, ler a Bíblia para eles. Tão somente ler a Bíblia. Então, só de você ler a Bíblia, você já vai ser grandemente abençoado.
Porque se hoje eu sou crente, eu não dava ouvido para os crentes. Eu não recebia folheto da mão dos crentes. Eu não aceitava, não deixava que crente chegasse para mim e falasse do amor de Deus, nem ia na igreja deles. Mas eu comprei uma Bíblia, mesmo uma Bíblia católica, cheia de imagem e tudo. Mas ela continha os 66 livros sagrados, do cânon sagrado de Deus, da Bíblia. E eu li a palavra. E a palavra em si falou comigo. Não precisou ninguém me explicar. O próprio Espírito Santo, que é o intérprete da Bíblia, da palavra, da lei de Deus, explicou para mim, eu entendi e tomei a decisão tão somente lendo uma passagem da Bíblia Sagrada. Aquele texto tão abençoado, aqueles dois textos, o texto sagrado que diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aquele outro texto abençoado que diz que o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua própria alma. Esses dois textos da palavra do Senhor falou fortemente no meu coração, me levando a tomar a decisão de ser crente. Fechando a Bíblia, tomei a decisão, fui na casa de Deus com meus próprios pés, levando a minha filha primogênita e aceitamos Jesus como Salvador e até hoje estamos adorando a Ele, por intermédio do poder da palavra de Deus. Por isso não deixe de ler a Bíblia. Louvado seja Deus. Esdras ensina a palavra ao povo. Então, outra parte aqui. O ensino foi maravilhoso. O povo, ao ouvir a leitura, começou a chorar e a lamentar-se. Neemias e Esdras tiveram que intervir, exortando-os a que se alegrassem no Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Neemias capítulo 8, versículo 10. Esse texto é muito mencionado. A alegria do Senhor é a nossa força. Se menciona muito isso entre o povo de Deus. Está no livro de Neemias capítulo 8, versículo 10. O povo então foi comer e beber e festejar, porque todos entenderam as palavras que lhes fizeram saber. Neemias 8:12. Então você vê bem, isso é normal. A princípio, quando o pecador, condenado a ir para o inferno, ou então aquele que está desviado dos caminhos do Senhor, ele ouve a palavra de Deus. A palavra de Deus vem de acordo com a situação da pessoa que está ouvindo. Porque o pregador não sabe como é que está a tua vida. Mas Deus sabe, o Espírito Santo sabe. Por isso o pregador é usado. Deus coloca exatamente as palavras que você que está diante dele, que está na vida do pregador, precisa ouvir. É por isso que você diz, como é que esse pregador falou justamente a minha vida? É porque Deus conhece a tua vida. Deus conhece o teu levantar, o teu sentar, e conhece e sabe quantos fios de cabelo tu tem na cabeça. Ele sabe de tudo. Por isso, ele sabe que diante dele está um pecador com a situação assim, e ele vai usar o pregador para falar exatamente ali. E é normal que você comece a chorar, que nem o povo judeu fez aqui. Porque a palavra está falando contigo, está falando da tua vida miserável que tu está levando. De derrota, de fracasso, da tua rebeldia, desobediência a Deus. E você começa a chorar, aquilo é um arrependimento, não é um remorso, é um arrependimento. É tu lamentando a vida miserável de pecado que tu levou. É Deus falando contigo, dizendo da bondade que Ele tem contigo, das oportunidades que Ele já te deu, que você recusou. Mas aí, como a palavra de Deus é exortação, consolação e edificação, Ele te consola dizendo, se hoje, você que está ouvindo a minha palavra, se hoje você tomar uma decisão, se arrepender, se converter, se humilhar, aceitar o meu perdão, a minha salvação, se você me aceitar como salvador da tua vida, hoje eu te perdoo. Aí vem a palavra de edificação, de consolação. Aí você toma a decisão.
Aí então, o que é? Neemias fala para o povo, não chore, porque Deus ama vocês, por isso que ele mandou a palavra. Aí o povo se alegra, porque o povo, após ser exortado, agora o povo está sendo edificado e consolado pela palavra, que é a finalidade da palavra de Deus. Aí o povo se alegra, porque a palavra de Deus, ela proporciona esses dois impactos, levar o povo a chorar de arrependimento por ter pecado diante de Deus, mas levar o povo também a se alegrar e festejar, por saber que Deus está perdoando os seus pecados, porque Deus os ama. É uma maravilha. É o que Deus faz na nossa vida por intermédio da palavra. Vamos para a terceira parte da lição, que diz assim: a palavra de Deus deve ser ensinada. Ela tem que ser ensinada, a palavra de Deus. Deus ordenou que a sua palavra fosse ensinada ao povo. O povo de 7 em 7 anos tinha que ser ensinado a palavra. Além da leitura da lei de Moisés, que se fazia a cada sábado, os escritos e os profetas deveriam ser lidos, explicados ao povo em convocação solene a cada 7 anos. Então, a cada sábado eles estudavam a palavra. E a cada 7 anos o povo era convocado para ouvir a leitura toda da Bíblia e a explicação dela para o povo. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Então agora, essa parte aqui foi só isso, bem curta, né? Agora vamos para a quarta parte da lição, que diz resultados do ensino da palavra de Deus. A palavra de Deus proporciona resultado, e resultado positivo. O ensino da palavra gera temor a Deus. O ensino da palavra gera no coração do que ouve a palavra, do que lê, do que obedece, temor. Temor não é medo. O povo de Deus não pode ter medo de Deus. Temor, a palavra temor, no dicionário da língua portuguesa, deixa bem claro para nós que é reverência. E a palavra reverência no dicionário também deixa bem claro para nós que é respeito. O que Deus quer que nós tenha por ele não é medo, e sim respeito. A mesma coisa que nós temos que ter pelos nossos pais e pelas autoridades. Respeito. A palavra temor também significa que nós temos que ter zelo. Zelo é cuidado com tudo aquilo que é de Deus. A palavra temor também significa pontualidade. Nós temos que ser pontuais na obra de Deus. Deus falou: ajunta-me o povo, e os farei ouvir a minha palavra, para que me temam todos os dias que na terra viverem. Guarda os mandamentos do Senhor para o temer. Nós temos que ouvir a palavra de Deus para que nós venhamos temer a Deus, ter respeito, zelo, pontualidade nas coisas de Deus todos os dias. Nós temos que guardar os mandamentos. Para nós guardar os mandamentos, ou seja, colocar em prática, nós temos que conhecer os mandamentos. E nós só vamos conhecer os mandamentos por intermédio da leitura da palavra, ouvindo a palavra de Deus sendo lida e ensinada. Pelo temor a Deus, o crente se aparta do mal. O crente se aparta do mal. O crente não peca, o crente não erra, porque ele respeita a Deus. Porque o crente tem que saber que Deus não é o homem. O homem, ele não está em todo lugar ao mesmo tempo, né? O homem não tem esse atributo. O homem não está em todo lugar e o homem não sabe de todas as coisas. Mas Deus, ele está em todo lugar. Então, às vezes, nós não temos diante de nós o nosso pastor, o nosso líder espiritual. Nós não temos ele diante de nós. Nós não estamos vendo. No lugar que nós estamos, nós não somos conhecidos. Ninguém sabe que nós somos crentes. Mas nós temos que entender
que o nosso Deus está lá. Segundo o Salmo 139, não tem para onde nós fugir da sua face, nos ausentar do seu espírito. Se nós subir ao céu e estar lá, se nós descer lá no Sheol, lá no lugar de tormento, no ar infernal, ele está lá. Aonde nós estiver, ele está com a sua mão estendida. Então, nós temos que entender isso. Nós não podemos aproveitar que nós estamos só, que não tem ninguém lá ali, que o nosso líder espiritual não está, e falar besteira e fazer coisas que crente não pode fazer, porque Deus que vai nos levar para o céu, que sabe todas as coisas, que tem os seus olhos como chama de fogo, contemplando a nós, aonde nós estamos, ele está vendo o que nós estamos fazendo. Então, em respeito, que é temor, é respeito à presença de Deus, nós devemos nos manter íntegro, fiel, reto, desviando do mal, em sinceridade a Deus e em fidelidade a Deus. Nós temos que respeitar o nosso corpo. Não podemos usar o nosso corpo em prostituição, adultério, fornicação, porque o nosso corpo, segundo a Bíblia, é templo do Espírito Santo e o Espírito Santo de Deus habita em nós. Nós somos santuário e morada de Deus. Por isso temos que ter respeito com o nosso corpo, respeito com a casa de Deus, o templo aonde nós nos congrega. A palavra de Deus diz, guarda teu pé, ou seja, tem respeito, reverência, zelo, cuidado. Quando entrares na casa de Deus, a casa de Deus não é lugar de ficar conversando irmão com irmão, acessando o celular, Facebook, WhatsApp, essas coisas tal, rindo, zombando de quem está no púlpito sendo usado por Deus. A casa de Deus é lugar de reverência, de respeito, para que Deus venha operar e fazer milagres e maravilhas. A casa de Deus é lugar de oração, de sacrifício, de apresentarmos nossos corpos como sacrifício vivo e agradável a Deus, e aprendermos de Deus e adorarmos Ele no seu templo. Como resultado do ensino da lei, nos dias de Esdras, o povo confessou seus pecados, apartou-se de deuses estranhos, adorou ao Senhor Deus e com ele fez firme concerto. A palavra de Deus é o poder de Deus. Então a palavra de Deus fez isso, fez com que o povo confessasse os seus pecados, porque a palavra de Deus é a semelhança daquela parábola da mulher que perdeu as 10 dracmas dentro da casa. A palavra de Deus, ela é como a lâmpada que ilumina. Quando você abre a Bíblia, é como se você acendesse uma luz para procurar a dracma perdida. E a mulher pegou a vassoura é o ensino da palavra. A palavra, quando está sendo ensinada, é como a vassoura varrendo o lixo espiritual que está na vida dos crentes e achando aonde está a dracma perdida. Aonde está o temor de Deus? Aonde está a reverência? Aonde está a obediência? Aonde está o espírito de glorificar e exaltar e louvar o nome do Senhor? Aí há uma restauração. É normal que no final de um ensino da palavra, os crentes venham à frente e peçam perdão e se consertem diante de Deus. Foi isso que houve aqui. O povo se arrependeu. O povo abandonou a idolatria. Porque a palavra de Deus, ela acha o erro, o pecado que está na vida do crente. E ele se conserta. Porque a palavra de Deus tem esse poder. Por isso que a Bíblia é um livro diferente dos outros livros. Porque ela gera esse poder milagroso, sobrenatural. Esse milagre sobrenatural. Somente a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, além de Deus, tem esse poder de gerar esse milagre sobrenatural, de transformação de vida, de regeneração, de novo nascimento, de mudança de caráter na vida do ser humano. O ensino da palavra implanta normas espirituais nos crentes. Esdras, essas normas dão forma às manifestações da nova vida naquele que se converte, naquele que, pela operação do Espírito de Deus, passa a andar nos estatutos de Deus. Ezequiel 36, 27. Vejamos algumas dessas manifestações da nova vida. O crente é honesto a toda prova.
Romanos 12, 17 e mais outros textos. O crente é honesto. A palavra de Deus leva o crente que era desonesto a ser honesto. Ela tem esse poder sobrenatural. Você precisa ler a Bíblia. Como eu já disse para você, quando você lê, crê e obedece, você se torna uma nova criatura. Ela tem esse poder. O crente jamais mente quando ele lê a palavra, conhece a palavra e obedece a palavra. Porque ele entende. A palavra de Deus vai falar para ele que a mentira é a única criatura do diabo, que o diabo criou. Quem mente é do diabo. E então, lendo a palavra, conhecendo a palavra e obedecendo a palavra, jamais ele vai viver uma vida de mentira. O crente tem o testemunho da sua consciência no Espírito Santo, de que não mentiu. Jesus disse, seja porém o vosso falar, sim, sim, não, não, porque o que passar disso é de procedência maligna. Mateus 5,37. A Bíblia faz essa transformação. Então você está vendo que não é uma lavagem cerebral como você já falou ao ouvir alguém falar. Não. A vida transformada da pessoa que você conhece, que ele era de um jeito e agora que é crente é de outro jeito. Isso não foi uma coisa humana, não foi uma lavagem cerebral na cabeça dele. Isso foi o poder da palavra de Deus que fez com que essas mudanças de transformação acontecessem na vida dele. Você vê como é poderosa a palavra? Você vê bem que a Bíblia Sagrada é o livro a ser lido, que você tem que ter um exemplar dele. Mas não para abrir no Salmo 91 e deixar lá, não. Você precisa não tão somente conhecer. Porque conhecer o diabo conhece, crer também ele crê. Mas você precisa de fazer isso também. Conhecer e crer. Porque para você crer, você tem que conhecer. E se você crê, você tem que obedecer. Porque não adianta conhecer e crer e não obedecer. De nada vai adiantar. Então, o crente jamais se apodera de alguma coisa que não seja dele. Aquele que furtava, não furte mais. Efésios, capítulo 4, versículo 28. Zaqueu, depois de salvo, queria restituir aquilo que havia defraudado. Lucas, capítulo 19, versículo 8. O crente vive uma vida moral, que é exemplo de pureza. A prostituição e toda a impureza, nem ainda se semeie entre vós. Efésios 5, 3. Você vê toda essa transformação e mudança de vida. Acontece na vida daquele que lê a palavra, conhece a palavra, ouve a palavra, obedece a palavra, coloca ela em prática. É a palavra que tem esse poder. Não é o pastor, não é os crentes, a igreja. É a palavra. Porque foi a palavra que mudou a vida do pastor e da igreja. E vai mudar a sua. Se você ler, se você conhecer e se você obedecer. O ensino da palavra dá conhecimento. A palavra de Deus dá conhecimento. Conhecimento a respeito de Deus e do seu poder. A igreja de Coríntio foi enriquecida porque pelo ensino da palavra de Deus havia recebido conhecimento. 1 Coríntios 1:5. Consideremos: A. O conhecimento consolida a força. O conhecimento dá força para o crente vencer as provas, as lutas, as dificuldades e se manter firme. Porque pelo conhecimento podemos saber o que nos é dado gratuitamente por Deus. É o conhecimento que nos leva a entender que Deus nos deu de graça a salvação, o perdão, a libertação e o seu Espírito Santo. Poder e graça. Pelo conhecimento da verdade, podemos alcançar plena libertação. João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, diz esse texto. Pelo poder da palavra.
se nós conhecer a verdade é a palavra de Deus, é a lei de Deus, a verdade é o próprio Jesus Cristo, a verdade é a vida. Nós temos que conhecer a palavra. Conhecendo a palavra, estudando a Bíblia, a lei de Deus, nós vamos conhecer, por intermédio disso, a Jesus Cristo. E com isso, vamos ser libertos de toda a nossa escravidão e condenação que nos estava proposta. Pelo conhecimento, podemos saber que Deus quer que todos os homens venham ao conhecimento da verdade e sejam todos salvos. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Pelo conhecimento, podemos saber como agradar a Deus. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 9, que diz que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Agradar a Deus não é resultado da nossa própria força, mas o próprio Deus nos dá graça para agradá-lo. Então não é com nossos esforços que nós vamos agradar a Deus. O próprio Deus nos dá graça. É um favor que nós não merecemos para nós agradar a Ele. Então somente vamos nos debruçar nos braços de Deus, adorando, glorificando, exaltando e bendizendo o seu nome. Que Deus lhe abençoe, que Deus lhe dê graça, que Deus lhe ajude e que você possa guardar no seu coração todas essas palavras de ensinamento. Não esqueça do tema desse assunto. Lição de número 11. Esdras vai a Jerusalém ensinar a palavra de Deus. Saiba que na sua igreja, onde você congrega, tem um culto de ensino. E você que não costuma ir nesses cultos de ensino, na escola bíblica dominical, nos cursos teológicos que tem na sua igreja, a partir de hoje, mude as suas atitudes e passe a amar esses cultos. Vá, chegue cedo, ore, e quando o pastor abrir a Bíblia, fique atento. Leve cadernos e lapiseiras, e canetas e lápis, e anote os pontos principais. Não deixe que nada desvie a sua atenção do púlpito quando o servo de Deus estiver ministrando a palavra de Deus para você. Ame estudar a Bíblia, ame a lei de Deus, os cultos de ensinamento, e você vai ver que a sua vida vai mudar da água para o vinho, e Deus vai abençoar poderosamente você. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, em nome de Jesus. Amém.